Graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Eu quero convidar você para orarmos agora em nome do Salvador. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por mais esse encontro de louvor. Obrigado por este lugar que o Senhor nos dá. Obrigado por todos que puderam chegar até aqui e mesmo aqueles que não estão aqui, mas nos acompanham em celebração de suas casas. Obrigado por encontrarmos este lugar que é o Senhor, e nós nos sentimos bem do teu lado, na tua presença, e desejamos muito sermos outra vez ministrados pela tua santa, poderosa, viva e bendita palavra. Que ela, Senhor, arranque de nós todos os medos, que a tua palavra arranque de nós os embaraços, que a tua palavra iniba toda a incredulidade, que a tua palavra iniba, afaste de nós todo o ressentimento, a amargura da alma, toda inquietação de espírito, e a fé do Senhor, a fé no Senhor, tome nossos corações, para que nós sejamos mais cheios do Senhor, da tua virtude, a fim de cumprirmos a nossa missão neste mundo, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus seja louvado. Fiquem todos à vontade, tome seus assentos aí. Meus amados irmãos, hoje é 31 de outubro e é um dia de celebração. Há quem celebra em 31 de outubro as bruxas, mas as bruxas não nos interessam, pelo menos não como razão para celebrar. Há alguns que celebram as bruxas hoje, mas não nos interessa celebrar as trevas, não nos interessa que a escuridão protagonize a história, não nos interessa travestir nossas crianças como entidades demoníacas, como seres assassinos, não nos interessa. De acordo com as escrituras, a bruxaria provém de uma obra infrutuosa das trevas e, portanto, não é uma celebração cristã. É, como diria alguns, mais um enlatado americano, mas não é uma celebração genuinamente cristã a que os servos e as servas de Deus devam participar, porque, segundo a escritura, a bruxaria é uma obra das trevas e nós somos filhos da luz. Mas eu disse que eu devo dizer que há uma outra celebração, e essa nos interessa, porque essa tem trouxe contribuições importantes para a nossa vida, que é a celebração da Reforma Protestante. A Reforma Protestante poderia ser, para alguns, para os sociólogos, por exemplo, classificada e entendida como um evento meramente cultural, de impactos culturais. Poderia alguns avaliarem a Reforma Protestante como um evento de meros impactos políticos, com meros impactos, ou talvez meramente no âmbito religioso. Mas para nós, a Reforma Protestante não foi só um evento com consequências culturais, políticas ou simplesmente religiosas, mas foi um movimento divino, uma ação divina no mundo, uma obra de Deus de entronizar seu Filho Jesus Cristo entre os homens. Aleluia. No dia 31 de outubro de 1517 foi o dia em que eclodiu a Reforma Protestante. Foi nesse dia que o Martinho Lutero, que era um monge católico, também um professor de teologia, ele pregou nas portas do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, as suas 95 teses. As 95 teses de Lutero estavam denunciando os desmandos praticados pela religião do seu tempo. E eu digo que a reforma eclodiu em 31 de outubro de 1517, porque outras vozes se levantaram antes de Lutero. Lutero, na verdade, foi uma voz que conseguiu foi o estopim da reforma, mas outras personalidades antes dele também fizeram um trabalho importante, como por exemplo dois homens, John Huss e John Wycliffe.
Hus foi condenado e foi morto à fogueira por defender princípios bíblicos que estavam sendo ignorados em seu tempo. O que é interessante, e Wycliffe não foi queimado, mas foi excomungado, foi excluído da religião da época, porque ele pregava princípios bíblicos que estavam sendo ignorados naquele tempo. É interessante, por exemplo, a respeito de John Hus, que quando ele estava, momentos antes, ele estava encarcerado, e para ser queimado na fogueira, ele escreveu algo mais ou menos assim: hoje vocês vão queimar um ganso. E ganso, porque na língua tcheca, Hus significa ganso. Ele diz: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne e vocês não poderão calá-lo. 100 anos depois, Lutero proclamava e pregava as suas 95 teses nas portas de Wittenberg, e assim trazendo, encorajando muitos outros cristãos sinceros de seu tempo a rejeitar todos os desmandos, os pecados e todos aqueles ensinos que estavam em sentido contrário à autoridade da palavra de Deus. Além de Lutero, na sua época, nós tivemos também, por exemplo, João Calvino, Ulrico Zwinglio. Foram homens e personalidades importantes que levantaram essa bandeira, que defenderam a mensagem, a autoridade das Escrituras, defenderam a mensagem do Evangelho. Uma contribuição que a gente pode observar, inclusive do movimento da Reforma, especialmente na cultura, é que Lutero fez a tradução da Escritura para o alemão, para a língua popular, o alemão popular, a língua, o vernáculo mais comum. Isso ajudou a popularizar e tornar o alemão uma língua popular entre as pessoas, porque à época a Escritura não era compartilhada na língua do povo. As celebrações litúrgicas religiosas eram celebradas em latim. Imagina você vir à igreja e o pastor pregar num outro idioma que não for o português. Exceto algumas poucas exceções, especialmente no nosso contexto, que poderão entender dependendo da língua. Mas imagine se você viesse ao culto e eu começasse a ministrar a pregação e as pessoas aqui falarem totalmente em latim, por exemplo. Quem é que entende latim aqui? Mas era o que acontecia à época. Então o movimento da Reforma foi importante para trazer devolver às pessoas o entendimento do serviço de culto, da adoração a Deus. Uma outra coisa também é porque enfraqueceu a força política da igreja na época. A igreja romana tinha uma força política muito grande, que influenciava governos, autoridades, e o movimento da Reforma serviu para enfraquecer essa autoridade política e criar um conceito de laicismo, uma separação entre Estado e religião. E naquele momento essa união não era de maneira nenhuma positiva. Mas então a reforma, ela se baseou em alguns temas que foram defendidos pelos reformadores. A gente pode dizer que as ideias dos reformadores foram sintetizados em 5 conceitos que são hoje conhecidos como 5 solas. O sola scriptura, que significa somente a escritura. Sola fide, que significa somente a fé. Sola gratia, que significa somente a escritura. Solus Christus, que significa somente Cristo. E finalmente, soli Deo gloria, que significa somente a Deus glória. Essas expressões latinas sintetizaram a ideia dos reformadores, trazendo às pessoas novamente a centralidade da palavra de Deus. E nessa mensagem de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre pelo menos um desses solas, e que talvez seja o mais fundamental deles, ou seja o mais convergente de todos eles, e que eu diria que é o solus Christus, somente Cristo. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, somente Cristo. E por quê? Eu diria que talvez ele é o mais convergente, ou mais central desses conceitos que sintetizaram a mensagem dos reformadores e que trouxe reflexos para a igreja contemporânea. Porque, por exemplo, veja,
o sola escritura, isto é, somente a escritura. A Bíblia diz que as escrituras apontam para Jesus. João 5,39, Jesus disse: vocês examinam as escrituras porque acreditam que nelas vão ter a vida eterna, e elas falam de mim. Quando os dois discípulos estavam a caminho de Emaús, depois da ressurreição, Jesus encontrou-se com eles e começou a conversar com eles. Embora no início eles não tivessem reconhecido Jesus, a Bíblia diz que, começando por Moisés, passando pelos profetas, expôs o que dele constava em todas as escrituras. Jesus mesmo expõe as escrituras para aqueles discípulos e mostra como as escrituras do Antigo Testamento, tanto o Pentateuco escrito por Moisés, quanto os livros proféticos, eles apontavam, eles sinalizavam para o próprio Jesus. O apóstolo Paulo também escreveu na palavra de Deus, apontando, chamando-nos à centralidade e importância da inspiração das escrituras. Lutero disse que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia, ou seja, a mensagem das escrituras, ela aponta para uma direção, e essa direção é Cristo. Veja, por exemplo, um outro sola, o sola fide, isto é, somente a fé. Que fé é essa? A fé na pessoa de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 22: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. De acordo com a palavra de Deus, a justificação não vem por obras humanas. A justificação dos homens não vem pelo pagamento de indulgências, como acontecia descaradamente nos dias de Lutero e dos demais reformadores, em que se vendia em nome da igreja e em nome da fé e em nome da religião, se vendia perdão de pecados. Se vendia perdão de pecados em praça pública. Pecados, se a pessoa podia comprar o perdão dos pecados passados e inclusive do futuro. E essa prática não era uma prática que estava acontecendo à revelia das autoridades religiosas. Ela acontecia principalmente com o consentimento das autoridades religiosas. Os pecados estavam sendo vendidos, o perdão de pecados estava sendo vendido. Então, a Escritura diz claramente que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém é justificado por pagar, por dar dinheiro pelo perdão dos seus pecados. É mediante a fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas. E diz a Escritura que não há distinção. Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É essa mensagem que estava sendo restaurada. Mas a justificação pela fé, somente a fé em Jesus Cristo, por meio de quem nós temos a redenção. Benjamin Warfield foi um professor de teologia, um teólogo que viveu entre o final do século XIX e início do século XX. Ele escreveu assim: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. O poder da fé não reside em si mesma, como equivocadamente parece ensinar alguns pregadores da atualidade. Você ouve alguns sermões de alguns pregadores e parece que a fé é um fim em si mesmo. Como dizem, você tem que ter fé para alcançar as coisas. Parece que a fé é um pensamento positivo. Parece que a fé é uma simples confiança que vai dar certo aquilo que você espera. Que a fé é uma confiança que aquilo que você deseja vai ser alcançado. Isso não é fé. Isso pode ser só simplesmente pensamento positivo. Fé é uma confiança absoluta na soberania, na autoridade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Fé é saber que Jesus pode todas as coisas, e se Ele quiser nos dar algo, Ele nos dará. E se Ele não quiser nos dar algo, Ele não nos dará. E ainda assim confiaremos na autoridade dEle. Aleluia. Isso é fé. A fé repousa no Senhor e não na capacidade que eu tenho de acreditar demais que vai dar certo. Mas é na condição de eu confiar que Jesus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser sobre a minha vida. Eu acredito que o somente Cristo,
ele unifica esses 5 solas, porque veja, por exemplo, sola gratia, isto é, somente a graça. A graça é concedida pelos méritos de Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 8: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, aleluia. Nós somos salvos mediante a graça de Jesus, são os méritos de Jesus. Não tem a ver com esforços humanos, não tem a ver com a mediação de homens, não tem a ver com a capacidade que tenho de pagar por algo, não tem a ver com as minhas habilidades de obedecer, tem a ver com a capacidade e a autoridade de Jesus na sua obediência perfeita. Aleluia. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente. Como nós fomos justificados? Gratuitamente, por sua graça. Não diz fomos justificados porque fomos bonzinhos demais. Não diz fomos justificados porque pagamos algum tipo de indulgência. Não diz que fomos justificados porque fomos capazes de obedecer perfeitamente. Fomos justificados de graça, pela graça de Jesus, sem termos feito nada, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E finalmente o só lhe deu glória, somente a Deus glória. Nenhuma glória a Deus é genuína se não for por meio de Jesus. Nenhuma glória a Deus será válida se não for por meio de Cristo. João 17, versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus disse que glorificou o Pai, consumando a obra que Deus colocou nas mãos para ele fazer. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: ninguém vai ao encontro do Pai, somente Jesus pode glorificar plenamente ao Pai, e ninguém vai ao encontro do Pai a não ser pela pessoa de Jesus. João 14:13: e tudo quanto pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 1 Pedro 5, versículo 10: o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Deus é glorificado perfeitamente por meio de Jesus. Se alguém supõe dar glória a Deus, mas não passa pela cruz de Cristo, não reconhece o seu Filho como Salvador, esse louvor não é perfeito, esse louvor não agrada a Deus. Há muitos que pressupõe glorificar e honrar a Deus sem a pessoa de Jesus, sem o Cristo. Tem gente hoje que morre, que se suicida por uma causa que ele julga ser digna. Ele mata a si mesmo, e enquanto ele se suicida dizendo, ele tira a sua própria vida dizendo: Deus é grande, Deus é grande. Ele tinha sua própria vida para matar outras pessoas, não só para se matar sozinho, para matar outras pessoas, e ele, ao fazer isso, ele proclama: Deus é grande, Deus é grande. Muito provavelmente aqueles que conduziam, que sequestraram aqueles aviões que atingiram o World Trade Center em 2001, no 11 de setembro, muito provavelmente, quando eles se dirigiam àquelas torres, eles diziam: Allahu Akbar, isto é, Deus é grande. Eles pressupunham oferecer louvor a Deus, mas eles ignoravam o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Por isso a Escritura, ela nos chama a reconhecer que toda a glória legítima a Deus, ela é oferecida por meio de Jesus Cristo, seu santo Filho, Senhor e Salvador. A Bíblia também mostra que o plano redentor, a manifestação da redenção na história foi orquestrada pela Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se revelou na história triunamente, e aprove a Trindade em sua sabedoria eterna entronizar Jesus Cristo no centro da obra da redenção.
A obra da redenção foi realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, e houve uma concordância em colocar Cristo no ponto convergente dessa história de reconciliação com todas as coisas. A Escritura diz que depois de Jesus cear com os discípulos e Judas saiu, quando ele sai para trair o Senhor, diz no Evangelho de João capítulo 13, versículo 31, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e irá glorificá-lo imediatamente. Percebe como Jesus está mostrando que a glória de Deus e o Deus da glória, todas essas coisas estão intimamente ligadas, relacionadas na pessoa dele. Jesus está dizendo, eu fui glorificado em Deus, e se Deus foi glorificado em mim, também Deus o glorificará nele mesmo. Jesus relaciona intimamente a sua pessoa e a glória de Deus, ambas as coisas, em uma coisa só. João 14, 26, a respeito da participação do Espírito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado no nome dele. Ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Perceba que a obra da redenção é feita em unidade e perfeição pela Trindade. Jesus fala ao Pai, o Pai envia o Consolador, e o Consolador glorifica o Filho. João 15, 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. 16, versículo 14, ele me glorificará. O Espírito dá testemunho de Jesus, e o Espírito glorifica Jesus. A Escritura também diz, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Perceba então, na obra da redenção, Jesus glorifica o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito. Qual é a tarefa principal do Espírito hoje na terra? Lançar luz sobre os homens para que vejam Jesus, para que glorifiquem a Jesus, para que se encontrem com Jesus. Porque o Espírito derrama poder sobre os crentes, não para a gente sentir um gostosinho espiritual. O Espírito não vem com poder sobre nós para a gente sentir uma sensação agradável, para a gente sentir o culto mais gostoso. O Espírito vem sobre nós para nos encher de poder e de santa confiança, para glorificarmos e proclamarmos Jesus Cristo, aleluia. O Espírito Santo vem com poder sobre nós para que as nossas consciências sejam tomadas da verdade de Deus, e assim nós possamos ser convencidos de todo o pecado e renunciarmos o pecado de joelhos na presença de Jesus Cristo. O Espírito Santo vem para santificar a nossa vida e nos colocar diante do Pai pelo novo e vivo caminho que foi aberto por meio de Jesus Cristo. A obra da redenção, ela é plena e harmônica. Ainda na eternidade, irmãos, o Pai, o Filho, o Espírito decidiram entrar na história e revelar o amor aos homens caídos. E eles fazem isso em tão perfeita harmonia e sintonia, que se deleitam na glória da revelação de Jesus Cristo. Não há ciúmes a Deus quando nós dizemos glória ao Senhor Jesus Cristo. Não há constrangimento na pessoa do Espírito quando cantamos louvores em adoração a Jesus. Por quê? Porque essa é a tarefa do Espírito, que glorifiquemos a Jesus. Não há constrangimento no Filho quando dizemos glória ao Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, porque Jesus veio para glorificar ao Pai, aleluia. Não há constrangimento no Pai quando nós dizemos Jesus, nós te adoramos, porque o Pai disse a respeito de Jesus, este é o meu Filho em quem tenho prazer, aleluia. Jesus é o ponto convergente de todas as coisas, inclusive da obra da redenção, aleluia. Quando nós glorificamos a Jesus, o Pai e o Espírito encontram deleite nessa adoração. Quando nós exaltamos a Jesus,
nós estamos também exaltando o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Cristo e os homens. Cristo tem se revelado como plenamente representante nosso diante dos homens. Lutero, numa das suas 95 teses, eu quero ler para você a tese 32 e 33. Ele diz assim: serão condenados em eternidade juntamente com seus mestres aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus através do qual a pessoa é reconciliada com Deus. Nos dias de Lutero, sob a autoridade do Papa Leão X, se não me engano, um senhor cujo nome era Stetzel, não me lembro se era Ed Stetzel ou algo assim, me perdoe se eu estiver equivocado no nome, mas esse era quem corria as praças, os mercados nas cidades e anunciava que a cada moeda que caísse, que batesse no fundo dos cofres, era uma alma que saía do purgatório. Perceba que loucura à luz da verdade bíblica. Não é possível que algum cristão piedoso tolerasse esse tipo de ensino em nome de Deus. Então, como nós estamos vendo, naqueles dias acreditava-se que a justificação, o favor de Deus, o perdão de pecados poderia vir com a aquisição de uma indulgência. Inclusive era emitido um documento, uma espécie de um diplominha, uma carta que você tem pecados perdoados, no presente e no futuro inclusive. De acordo com a Escritura, a obra de Cristo, irmãos, foi perfeita e suficiente. Jesus era 100% Deus e 100% homem, e Ele foi capaz de nos representar perfeitamente. Ele foi o humano perfeito que Adão não foi capaz de ser. Jesus foi o humano perfeito que Moisés não foi. Jesus foi o humano perfeito que nenhum dos profetas ou apóstolos foram. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Por isso, exatamente por isso, Ele pôde nos representar perfeitamente. Todos os homens estão em pé de igualdade diante do Senhor, e somente por Cristo nós temos acesso à presença do Pai. De acordo com a Bíblia, não houve pecado algum em Jesus. Todos os outros humanos nasceram em pecado, foram concebidos em pecado e tinham uma natureza pecaminosa. Mas Jesus viveu sem nenhum tipo de pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Ele foi o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito. Ele foi o sumo sacerdote perfeito e sem pecado. Ofereceu o seu próprio sangue de uma vez por todas e efetuou eterna redenção. Aleluia. E isso é infinitamente superior a qualquer representante humano. Por isso a Escritura diz, Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação por nenhuma outra pessoa, não existe salvação em nenhum outro lugar. Ninguém chega a Deus senão por meio de Jesus. Ninguém pode encontrar-se com Deus senão por meio de Jesus. Ninguém entrará no céu senão por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é uma verdade bíblica da palavra do Senhor, e não há como ser cristão sem acreditar, sem confiar nessa verdade. Não há como ser cristão legítimo se eu acreditar que irei para o céu se eu praticar boas obras apenas. Nós não iremos para o céu se praticarmos boas obras. Mas uma vez salvos e com o caminho livre para chegar ao céu, a Bíblia diz: nós agora podemos praticar as boas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras de Deus, criados em Cristo para as boas obras. Fomos salvos para as boas obras. As tuas boas obras, elas são obras de um salvo. Como um salvo nós praticamos as boas obras, e não as praticamos para sermos salvos. Se algum dia, e se por acaso, no dia da redenção, chegarmos na entrada do céu, e lá estiver um anjo na porta do céu,
e perguntar a você: por que você acha que você deve entrar no céu de Deus? Por que você acha que você tem direito a entrar neste lugar? De maneira alguma a tua resposta poderia ser: ah, anjo, porque quando eu estava na terra eu fui muito esforçado, eu fui uma pessoa muito dedicada e sincera, eu fui uma pessoa muito obediente, eu pratiquei todos os mandamentos que tem na Bíblia, eu pratiquei todos eles, e eu não fazia mal para ninguém, e eu era uma pessoa extremamente boa, de modo que eu acho que eu tenho todo o direito de entrar no céu. E então você vai ouvir aquela campainha, pá, resposta errada, anjo, ou resposta errada, meu irmão. Você não alcançará nenhum direito de entrar no céu por conta de suas boas obras. Entraremos no céu apenas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Estamos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. É como se quando Deus olhasse para mim e para você, Ele nos enxergasse sobre as lentes de Jesus Cristo. É como se Deus tivesse um óculos, e esse óculos chamasse Jesus Cristo. E para Deus te enxergar com clareza, Ele só pode te ver por meio de Jesus Cristo. A justiça que nós precisamos foi cravada em nós pelo sangue puro de Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia diz então, ensina-nos que agora nós temos intrepidez para entrar na presença de Deus, naquele lugar conhecido como Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo ensinou: todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas, glória pois a ele eternamente, amém. João disse: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. João ainda diz também no capítulo 1 do seu evangelho: Ele era a luz dos homens, nele estava a vida. Ele diz, versículo 14: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia. Filipenses 2, versículo 9: Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, 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 glória a Deus. Meu amado irmão, essas coisas que digo é o ponto essencial da Escritura que você deve saber. Se você não souber quem estava montado sobre a mula que falou, não tem problema. Se você não souber quantas pedras Davi pegou do ribeiro para bater Golias, não tem problema. Se você não souber quem morava sobre a muralha da cidade de Jericó quando ela foi invadida, tudo bem, pode passar, você vai no céu sem souber isso. Se você não souber qual foi a fruta que Adão comeu, que Eva comeu, tudo bem, você vai para o céu sem saber qual fruta era. Mas você jamais poderá chegar ao céu sem entender e sem crer e sem confiar nessa verdade, que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, e todos os homens foram reconciliados com Deus, não por suas obras de justiça, não pelo dinheiro que colocam em uma urna, não por alguma indulgência pela qual pagam, mas pelo sangue puro e perfeito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu quero dizer para você, o teu coração precisa se incendiar com essa verdade bíblica. A tua alma precisa aquecer e esquentar com essa verdade bíblica. Por favor, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus Cristo, se o teu coração se incendiar mais quando um pregador disser que hoje é dia do teu milagre, e incendiar-se menos quando o pregador disser você foi salvo por Jesus Cristo, tem algo de errado na tua fé. Nós somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. E ainda que não recebamos nenhum milagre, nós recebemos tudo o que precisávamos na cruz de Jesus. Ainda torto, ainda machucado, ainda quebrado, arrasado, você pode chegar ao céu por meio de Jesus. Mas muitos cheios de saúde e vigor não entrarão lá se rejeitarem o Salvador do mundo. Essa é a mensagem mais poderosa, esse é o Evangelho, e essa mensagem que tem que arder e queimar o nosso coração, porque tudo aponta para Jesus. As Escrituras, a fé, a graça, a glória divina, a vida, a morte, os anjos, o presente, o passado, o futuro, tudo aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Encontre Jesus nas Escrituras. Detenha-se em enxergar Jesus na santa palavra de Deus. Foi ele que te salvou. Por mais que você fique encantado com as histórias dos homens e das mulheres de Deus do passado, encontre Jesus nas páginas da Bíblia. Veja nisso como Jesus se revela para você nas Escrituras, porque é ele que te salvou. Jó foi um grande homem, Moisés também foi, Abraão, nosso pai. Todos eles têm exemplos maravilhosos de vida para nós, mas nenhum deles te conduz à presença do Pai, senão aquele Cordeiro imaculado, sem mancha e defeito, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Ao menos uma vez na vida, você deve chorar diante dessa mensagem. Ao menos uma vez na vida, o teu coração deve se arder dentro de si, ao saber que você é um terrível pecador e jamais chegaria à presença de Deus, não fosse Jesus ter subido no alto daquela cruz. Eu diria assim, que em certo sentido, Jesus não foi pregado lá, ele subiu lá. Ele subiu na cruz, para que nele a gente tenha vida. A Bíblia tem histórias lindas e maravilhosas, mas todas elas só têm significado na nossa vida por causa do Salvador. Deposite sua fé em Jesus. Creia em Jesus. Talvez hoje não seja o dia daquele milagre que você espera, mas se você estiver na presença de Jesus, você tem tudo de que precisa. Descanse na graça de Jesus. Talvez você sinta-se incapaz, e um verme muitas vezes, incapaz de ser tão bom quanto você entende que deveria ser, de cumprir as regras e as normas bíblicas que você deveria ser. Quando sentisse assim, clame a Deus e fala: Senhor, perdoa-me pela graça e pelos méritos do teu Filho Jesus. Perdoa-me por aquele que morreu por mim na cruz. E que nenhuma palavra de louvor, nenhum reconhecimento de adoração e devoção, nenhuma glória seja dada, senão por meio da cruz de Cristo. Viva para Ele, pois somente nele, em Cristo, nós somos salvos. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, amém e amém. Vamos orar agora em pé e vamos adorar o Cordeiro de Deus em louvor, em adoração, em rendição. Não há outro como Jesus, não há ninguém maior do que Ele, não há ninguém mais santo do que Ele, não há ninguém mais perfeito do que Ele, ninguém há mais puro do que Ele. Aleluia, glória, pois a Ele eternamente. Amém. Você se encontrou o Pai por meio dele, e você enxergou a Jesus porque o Espírito lançou luz, abriu a tua consciência para você vê-lo. Glorifique a Ele para sempre. Glória ao teu nome, Pai, glória ao teu nome, Espírito, porque nos levaram, porque nos apresentaram o Cordeiro imaculado, sem mancha, aquele que morreu na cruz sem culpa, nada fez, mas sobre ele estavam as nossas culpas. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele morreu como maldito para que nós fôssemos vistos como justos diante do Pai. Obrigado, Jesus, por suportar a nossa dor. Obrigado, Jesus, por suportar as nossas misérias, por levar na cruz a nossa incredulidade, os nossos assassinatos, os nossos adultérios, os nossos vexames, as nossas vergonhas, a nossa imundícia. O Senhor levou na cruz, e o teu sangue poderoso nos limpou. O teu sangue poderoso tirou toda mancha. Fomos declarados mais alvos do que a neve. Aleluia. Obrigado, Cordeiro. Obrigado por nos salvar, por nos limpar. E agora nos deleitamos em tua palavra, nos deleitamos em ti por meio da fé, nos deleitamos na graça que nos concede, e damos glória ao Todo-Poderoso em ti. Aleluia. Ajude-nos a absorver essa verdade, que nada saibamos tanto quanto essa verdade, que nada compreendamos tanto quanto essa verdade bíblica,
incendeia nossas almas, Espírito Santo, para que nosso coração arda de paixão pelo Filho puro de Deus, e que nada queiramos mais do que estar em Cristo, do que viver em Cristo, morrer para o mundo e ter Jesus vivendo em nós. Nós precisamos muito do Senhor e te damos glória e honra. Oramos por todos aqueles que ainda não entenderam essa verdade. Eu oro pelas pobres crianças que se vestiram de monstros, que celebraram a morte, que celebraram o assassinato, que celebraram a bruxaria, que celebraram as assombrações. Eu oro por essas criancinhas para que elas se encontrem com o Salvador e elas encontrem prazer em celebrar a vida que vem por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão mergulhados na treva, na escuridão do pecado, que não enxergaram a luz de Jesus, para que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No nome do Salvador, glória ao Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém.